Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Hoje, Gênesis capítulo 42. Mas antes, é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através delas você terá acesso à programação ali da nossa igreja. Então, você verá ali os dias, horários e temas dos cursos que nós disponibilizamos ao longo da semana. Portanto, venha participar, porque certamente você será abençoado. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo. No caso, hoje, capítulo 42. E são 38 versículos, portanto, leia todo ele. Depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. Eu quero ler a partir do versículo 1, até o versículo 9, que diz: Quando José soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então do sonho que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Portanto, agora a gente percebe, depois de José tomar posse ali, ser o segundo homem do Egito, agora a gente percebe esse período de fome que começou. É necessário a gente recordar aqui que no capítulo 41, versículo 46, fala que José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Portanto, ele começou a servir, ele tinha 30 anos. Já se passaram ao longo ali do capítulo 41, vai falar então que passou o período ali de fartura, os 7 anos, portanto, ele tinha mais de 37 anos, pelo menos 37 anos, quando chega aqui os seus irmãos em busca de comida. Portanto, eram 7 anos de fartura e depois começa a escassez. Sendo assim, a gente percebe logo no início do capítulo 42, que vai falar no versículo 1: Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Portanto, não é no início do primeiro ano ali de escassez que eles vão até o Egito. Por quê? Porque eles consumiram aquilo que eles tinham, entrou no período de escassez e agora eles já estavam começando a passar dificuldades. Daí Jacó ter essa atitude. Portanto, os irmãos ainda não estavam percebendo que eles estavam entrando nesse período de escassez, mas Jacó sim. Daí o motivo de Jacó
procurar saber aonde que as pessoas que já tinham acabado ali o seu alimento, aonde que eles tinham ido buscar alimento. E agora ele percebe que a situação dele está ficando precária e tem que ter uma atitude. Claro que a atitude começa antes da situação ficar demasiadamente grave, mas já era uma situação precária. Com isso, o que eu quero falar é que já passou ali um certo tempo do período de escassez ali, daqueles 7 anos, que seriam 7 anos ali de escassez. Então, talvez passou cerca de um ano, ou um pouco mais, ou um pouco menos, mas já passou ali um certo tempo. Portanto, a gente vai perceber que no relato, e aqui no relato ainda não fala qual que era a idade que José tinha no período então que os irmãos procuraram. No texto bíblico ainda não relatou aqui a idade, portanto, para a gente prestar atenção nessas informações. Algo que é necessário a gente perceber aqui também é a postura de Jacó com relação a Benjamim. Lá no versículo 3 fala: assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. E esse temor era tamanho que, se você for olhar ali no versículo 38 desse capítulo, vai falar: mas o pai respondeu, e aqui é José respondendo. Meu filho não. E aí ele está se referindo aqui a Benjamim. Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto. E aqui ele está se referindo a José. E ele é o único que resta. E aqui ele está se referindo a Benjamim. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Portanto, aqui ele está demonstrando ainda esse sentimento que ele tinha, passados aí então pelo menos 20 anos, 2 décadas. Então ele está trazendo aqui ainda o sentimento que ele tem pela ausência de José. Lembre-se que José foi vendido aos 17 anos. Então, ele foi vendido aos 17, ele toma posse ali, né, para ser o segundo homem do Egito aos 30 anos, como já falamos aqui no estudo de hoje, e já se passaram então os 7 anos de fartura e começou aí os 7 anos de escassez. Portanto, se você pegar de 17 até os 37, vai ter esses 20 anos. E aí mostra qual era o sentimento de José, e daí o sentimento que ele tinha por Raquel. Raquel havia falecido no nascimento de Benjamim, aí depois ele perde então a esposa, Jacó perde a esposa que ele mais amava, depois ele perde o filho que ele mais amava, e agora ele tem aquilo que sobrou do relacionamento dele com Raquel, e daí esse zelo que ele tem por Benjamim, preocupação que ele tinha por causa do filho. Mas algo que é importante a gente ressaltar aqui, que é inclusive o título do nosso estudo: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Agora, aqui no versículo 6, vai falar que José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todos os povos da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Então aqui se cumpre o sonho que o Senhor havia dado para José. Então, onde os feixes, né, se prostravam ali diante dele, se referindo ali aos irmãos. Portanto, agora está se cumprindo aquele sonho, os 2 sonhos que o Senhor tinha dado para José, porém ele ainda não percebe esse sonho cumprindo. Olha que interessante isso. O Senhor já está cumprindo aquilo que ele havia sonhado, mas ele ainda não se deu conta, até esse momento dele se curvarem diante dele, ele ainda não se deu conta
do cumprimento desses sonhos que o Senhor havia dado para ele. E por que que eu digo isso? Porque lá no versículo 8 vai falar, desculpa, lá no versículo 9 vai falar: lembrou-se então do sonho que tivera a respeito deles. E lhe disse: vocês são espiões. Portanto, agora, passado um certo tempo ali, onde que eles já estavam ali negociando, então cumpre-se os sonhos que ele teve, e aí agora, passado pouco tempo ali, então desses irmãos se curvando diante de José, aí é que ele vai se lembrar dos sonhos. E aí, então, agora ele vai ter essa postura que é de, a princípio, querer prender ali todos os irmãos, e todos eles ficam presos ali durante 3 dias. E o que a gente percebe é que Jacó não esqueceu do que aconteceu com José, e os irmãos também não, porque ali no versículo 21 vai falar que eles se prontificaram, é, cadê? Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhes demos ouvidos, por isso nos sobreveio essa angústia. Portanto, eles entenderam aquilo que Paulo vai falar lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porém, eles não sabiam que era José e que havia um propósito de Deus, que nós vamos perceber José falando mais à frente aí, que era preservar toda a família. José ainda vai falar assim: olha, o Senhor me enviou à frente para que pudesse prover sustento para que ninguém ali da família perecesse. Portanto, aqui os irmãos ainda estão achando que fizeram aquilo com José e contam aqui desse sofrimento e falam dele implorando, coisa que quando nós lemos, né, o relato aí nos capítulos atrás aí de quando eles colocaram o José ali, é, lá no capítulo 37, quando colocaram o José ali no poço, então ali no capítulo 37 não relata a angústia que José teve. A gente imagina quando a gente está lendo por se colocar ali no lugar dele, mas agora eles estão falando o que eles enxergaram ali do sofrimento de José. E José, ele vai agindo ali com os irmãos de tal forma que os irmãos não percebem que ele ali é José, e José fica no meio deles para poder entender se houve arrependimento da parte deles. Aqui no versículo 23 vai falar que eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Então José usava um intérprete como se ele não falasse o idioma deles, mas entendia tudo que eles conversavam e ouviam o que eles iam relatando e falando ali. Então, algo que a gente percebe ali é que eles reconhecem que fizeram algo errado com José. Então José já percebe isso neles, mas a gente não vê ninguém assumindo esse erro, mas simplesmente falando das consequências do erro. Então a gente ainda não percebe aqui esse arrependimento. E José então vai ter essa atitude de manter apenas um deles aqui preso, no caso Simeão, e os outros 9 voltarão para casa ali para posteriormente trazerem Benjamim. Algo que nós precisamos perceber aqui é exatamente o texto de Gálatas que nós citamos aqui, Gálatas 6,7, que fala que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Portanto, precisamos ficar atento naquilo que estamos plantando. O plantio não é obrigatório, mas a colheita é. Portanto, atente-se àquilo que
você tem plantado. E entenda também, por outro lado, que as promessas que o Senhor fez para ele há de cumprir. Prova disso, próprio relato aqui que nós acabamos de ver. José não percebe o sonho dele se cumprindo imediatamente, né? Então, no primeiro momento, ele não percebe, mas passado pouco tempo ali, ele percebe, se lembra ali dos sonhos do Senhor. Então, eu quero te incitar a procurar aí esses sonhos que o Senhor já te deu, mas que talvez você enterrou. Peça para o Senhor te relembrar desses sonhos e ore por esses sonhos. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.